Eu e o Pai somos um. João 10:30. Muitas pessoas dizem que o Senhor Jesus é um segundo Deus, junto com o Pai, porque ele disse: eu e o Pai somos um. Então, muitas pessoas aí, mesmo os adventistas, eles querem que o Senhor Jesus seja um segundo Deus por causa desse versículo de João 10:30. Eu e o Pai somos um, somos iguais. Mas quando o Senhor Jesus disse, eu e o Pai somos um, é um em caráter, um em natureza, um em propósito, um em santidade, um em amor. É nesse sentido que Jesus disse que ele e o Pai era um, uma só pessoa, um só. João 17:21 diz assim: a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também seja eles um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Então, o plano de Deus, o plano do Senhor Jesus, do Filho de Deus, é que sejamos um aqui na terra. O povo de Deus seja um. Um como? Um em fé, um em caráter, um na natureza e um em propósito. É o que o Senhor Jesus deseja. Quando se fala em um ser, não se refere um em carne e osso, mas um em espírito e um em verdade. Por causa de quê? Porque as coisas é assim. Existe o sentido espiritual e existe também o sentido carnal. Mas as pessoas não sabem distinguir, não têm o espírito de discernimento para fazer esta separação. Naqueles dias, quando o Senhor disse que ele e o Pai eram um, estava se dizendo que era um com o eterno Deus, em espírito e em verdade. Nem mesmo os gêmeos que nascem colados são siameses, não são um só. Eles têm suas individualidades diferentes. Não existe duas pessoas iguais. Nem mesmo aquelas pessoas que nascem coladas uma na outra, que têm duas cabeças, elas têm suas individualidades. Não existe assim duas pessoas iguais, mas só uma em propósito, em caráter. Quando o Senhor Jesus disse que ele e o Pai eram um, estava se referindo no sentido espiritual. Mas como os trinitarianos querem que o Senhor Jesus seja Deus, aí eles aplicam no sentido material, carnal, físico, para dizer que os dois são dois deuses. Mas não tem isso aqui, não existe essa ideia na Bíblia. Referindo-se marido e mulher, a Bíblia diz lá: por isso deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. E serão os dois uma só carne. Os dois serão uma só carne. Por quê? Porque está unido em espírito, está unido na carne também, por causa das relações íntimas
eles são como se fosse uma só carne, mas não é uma só carne. Mas no plano de Deus, na verdade, eles são unidos em carne e espírito. Por isso que eles falam, não são dois, mas uma só carne. Quando se fala uma só carne, tem de ser no sentido espiritual. E não pode ser no sentido carnal, porque senão os dois teria que ser como aqueles gêmeos colados, né? Mas não existe isso aí. Às vezes um está aqui e o outro está lá nos Estados Unidos, mas os dois são uma só carne. Por quê? Porque foi unido em carne também. O Senhor Jesus, o Filho de Deus, é um com seu eterno Pai. Nós, os cristãos também, somos um com os outros cristãos. Somos um em espírito e em verdade. Somos unidos em espírito. Às vezes tem um irmão de fé que mora aqui no Brasil, o outro mora lá no Japão. Mas os dois estão unidos. São um na fé, no amor, na verdade. É um na união. É unidos. Não unidos carnalmente, mas unidos espiritualmente. As pessoas têm que entender isso, porque tem muita gente aí mostrando o João 10:30, o texto de João 10:30, para dizer para os outros que Jesus e Deus é uma só pessoa. Não, isso é mentira, muita mentira. Deus nos deu sabedoria para entender a verdade. Só não entende a verdade quem não quer entender. As pessoas, quando querem defender uma tese falsa, mentirosa, né? Quando querem defender uma doutrina diabólica, então elas pegam aqueles textos assim e jogam ele contra a verdade. Isso é uma obra maligna, satanista, que vai causar um dano muito grande na vida dos outros, e especialmente na vida dessa pessoa também. Temos de tomar muito cuidado, aquele que se une com uma prostituta se torna um só corpo com ela. Serão os dois uma só carne. Isso está lá em 1 Coríntios 6,16. A união entre duas pessoas faz com que elas se tornem um só corpo. Tanto no casamento que Deus deixou, como também na prostituição. Se a pessoa unir com uma mulher em prostituição, ele se faz um só corpo com ela. Lá em 1 Coríntios 6,16. 1 Coríntios 6,17 diz assim, aquele que se une ao Senhor pela fé é um em espírito com ele. 1 Coríntios 6,17. Aquele que une com o Senhor pela fé na sua palavra se torna um só corpo com ele, um só espírito com ele, um só espírito com ele. Então, tanto pelo lado carnal como espiritual, é muito importante. É muito importante para quem almeja a vida eterna, porque então são os detalhes que têm que ser obedecidos com bastante rigor.